Meu amigo, minha amiga, um grande abraço para todos vocês ligados no programa do seu amigo Tileone. Hoje, muito feliz, estou aqui com um grande amigo, um empresário, escritor, um idealista, uma pessoa realmente empreendedora. Não só pela sua capacidade intelectual, mas pela vontade de ver o Brasil crescer e prosperar. Meu amigo, que eu tenho um grande orgulho, o senhor José Troppi Soma. Prazer recebê-lo aqui no programa, amigo. Muito obrigado, é um prazer meu. É uma honra participar de um programa desse, onde se aglomeram as pessoas mais inteligentes que os telespectadores. É um prazer. Além do mais, o senhor hoje como diretor-presidente do Grupo Cavemac. Eu gostaria que o senhor comentasse um pouquinho do trabalho do Cavemac, quando o senhor veio para o Brasil da Itália, contasse um pouquinho da vida do senhor. Cavemac nasceu em 1976, mas antes disso eu estive aqui no Brasil. A primeira vez vi com 20 anos, em 1955, com apenas, sem experiência, apenas estudei bastante, estudei em seminário, em escolas técnicas. E depois, quando estava no seminário, aliás, fiquei 7 anos de Abatina. Mas quando eu sonhava, nunca sonhava numa igreja. Sempre sonhava num empreendimento empresarial. A primeira empresa foi, na verdade, foi em 1964, Labina, produtos alimentícios, empacotamento, etc. Mas antes disso eu já fui diretor-geral da Johnson Wax, da Cera Johnson, aqui em São Paulo. E na época a matriz era lá no Rio. Isso aí comecei a minha vida, etc. E depois fiz uma pausa por questões pessoais, para dar um reset no passado e começou tudo de novo, dedicando à família, etc. Fui embora para a Itália, fiquei 4 anos, foi muito bom essa pausa. Quando eu cheguei lá na Itália, peguei uma empresa falimentar. O empresário tinha várias empresas, mas uma delas era muito prejuízo, falimentar. Em 3 meses eu pus lá no alto, dando lucro, é uma beleza. Depois de 4 anos, comecei a passar mal, de tanta saudade. Os médicos, ninguém achava o meu mal qual é que era, até que alguém, depois de uma entrevista, o médico falou: teu mal é o Brasil. Falei, então, acertou. Aí eu voltei para o Brasil, comecei tudo de novo, beleza. E abri a Cavemac em 1976. E já abri com muito sucesso. Comecei do zero, mas logo... E depois da Cavemac foi surgindo outras empresas, né, seu José? Outras empresas. Tudo, depois da Cavemac, foi surgindo empresas baseadas no idealismo. Aqui foi para a gente ajudar a cidade natal de minha esposa, onde realmente muita pobreza. Então, queria trazer muitas indústrias. Se não fosse pela desconfiança política dos políticos locais, hoje a São Francisco seria a cidade de maior indústria, maior atividade empresarial aqui, porque teria trazido muitas indústrias. Mas esse empreendimento maravilhoso do Parque Hotel Piemonte é um sonho. E dele também surgiu outras, né? Quando eu estive 4 anos na Itália, essa empresa falimentar é de manufaturada de concreto. E lá fazia de tudo, né? Desde viga para ponte até blocos. E, entre outros, fazia canceladas pré-fabricadas. O que é cancelada? Cancelada, pelo nome, é uma sequência de cancela. São grades ornamentais de concreto armados que não existiam no Brasil. Eu falei, puxa vida, deixa lançar no Brasil. Não tinha tempo, não havia necessidade, mas só aquela motivação, aquele gosto de fazer coisa boa,
para o Brasil, nossa, já isso aí já compensa tudo. E lancei. Hoje a Cancelada, se vê até nos programas na Globo, tem usado muito como fundo de cenográfico, tá? Mas ainda tem a revista, tem outras empresas. Conta um pouquinho de cada uma pra gente. Então, temos a revista Costura Perfeita, que depois que eu dei uma reforma na Cavemac, um prédio novo, em 1997, aí eu lancei, eu queria lançar um veículo de diálogo entre a empresa e os confeccionistas. Inclusive a revista saiu junto com um departamento de utilidade pública, onde o confeccionista tem tudo, tem um apoio para todos os problemas que ele tem, tudo gratuitamente, orientações em todo sentido, técnico, comerciais, tudo. E junto com isso aí a gente pensou num veículo impresso e saiu a Costura Perfeita, que era apenas entre Cavemac e o confeccionista. Só que o confeccionista, quando eles viram, gostaram tanto que passaram a cobrar. Não, tem que ser uma revista, realmente revista, tem que ser periódica e tudo mais que o setor realmente necessita. Então, foi lá a Costura Perfeita. E outras vieram que agora tem um avião também, né? Tem um novo empreendimento. Sim, tem Somaviejo e outro filho, que realmente ele gosta muito da aviação, então a gente está apoiando. Ele está com a representação de um turbo-hélice mais veloz do mundo, realmente quem mais entende de aviação, mais se encanta com o projeto, com o avião. Realmente ele é muito bom. Eu queria ver do amigo, o que o senhor acha desse novo governo? Não estamos aqui falando do A ou do B que vai ganhar, a gente não está falando da pessoa. Eu gostaria de saber quais os desafios, o que o senhor imagina nos próximos 4 anos? Estou muito preocupado pelo Brasil. Excessivamente preocupado se a opção for A e muito preocupado se for B. Admitindo que a oposição ganha, ele vai ter muita dificuldade para consertar o Brasil. Muito. Porque o estrago está demais. O estrago está lá na fundação, está na estrutura. O Brasil, o governo ficou de um gigantismo realmente insuportável. E você tirar custos do governo, acabar com os privilégios, não é fácil. Fácil é dar. Dar quanto se tem, as coisas dos outros, tá? É fácil. Mas tirar depois não é fácil. Então, o próximo, se o Aécio ganhar, eu acho que vai ter muitas dificuldades no consertar o Brasil. Mas, em primeira coisa, eles têm que ver, tapar os vazamentos da corrupção. Isso aí. E depois, devagarzinho, acabar com os privilégios, né? Os postos políticos, empregos políticos, tem que acabar. Depois tem outros desafios de ordem institucionais, que esse aí precisa com calma e muito apoio do Congresso para fazer, realmente. E se for a continuidade? A continuidade seria um desastre. Por quê? Não dá para fazer, para dar tiro no próprio pé. Não dá. O que iria acontecer? Quando o governo vai se ver numa situação sem saída, vai dar culpa para o empresário. Para quem? Quem? É o capitalismo. Então vai combater o capitalismo, tirar mais do capitalismo para
para dar mais, para ter mais consenso popular. Isso chama-se bolivarismo. Isso aqui iria ser implantado um comunismo. Primeiro nós temos que ver que o Brasil, quando se fala Brasil, os políticos falam, eu fiz isso, eu fiz aquilo lá, eu fiz aquilo lá. Mas ninguém fala que em 2002, por exemplo, o Brasil, o BIP, o governo arrecadava 240, 250 bilhões. E hoje arrecada 1 bi 600 bilhões, 1 tri e 600 bilhões. Quer dizer que arrecada 4, 5 vezes mais. Por quê? Porque a máquina arrecadatória ficou cada dia mais aperfeiçoada. O governo se preocupou em aperfeiçoar a fiscalização do mercado, da sociedade, e a si próprio deixa para lá, não interessou para ninguém. Então, o que aconteceu? Mas os impostos sempre foram usados, né? Só que existia a sonegação. Então, o crescimento da sociedade, ele vem do lucro. Se o lucro, não sei, se o imposto é grande, mas tem sonegação, alguma coisa do lucro fica no mercado e há crescimento. Uma vez que aperfeiçoou a máquina arrecadatória e tirou o lucro, cai o crescimento. A questão da invasão da China, dos produtos da China, das máquinas, essa mão de obra barata e realmente desestabilizando o empresário brasileiro. Eu queria que você comentasse um pouquinho como o senhor vê essa situação. Aliás, eu escrevi muito sobre isso, um ponto de vista, uma matéria que está circulando no mundo inteiro, a turma traduziu em várias línguas no mundo inteiro, inclusive da China. E tenho muitas correspondências, e-mail da China, dizendo que é a única pessoa que até agora falou as coisas da China corretamente. O chinês, ele ganha $300, são 2.000 yuans por mês, o que corresponde a $300. O que é $300? Para nós, não é nada. Só que 2.000 yuans lá, cada yuan, ele lá compra o que nós compramos com $1 aqui. Então, como se ele ganhasse $2.000. Imagina aqui, uma assalariada aqui, em geral, ganha $2.000 por mês, como seria bom, né? É isso porque lá progride muita coisa e aqui o custo é muito alto. Mas o que a China fez? Ele invadiu com o produto dele, invadiu o mundo. Por quê? No produto dele, ele está enxugado de custos supérfluos, inúteis e demagógicos. Tá? Não tem o custo de leis trabalhistas no produto deles. Então, o que a China fez, levantou o pano, aqui no Ocidente, levantou o pano embaixo do qual estava escondido os resultados das falsas políticas sociais do Ocidente. Tá? Porque quando uma sociedade, por exemplo, um governo aumenta o salário mínimo de 700 para 1.000 reais, o que acontece? Esse 300 reais de aumento, logo a primeira coisa, o empresário, para ele não falir, tem que colocar no custo. E quando chega no custo,
tem que ser no custo dele, com mais os impostos que tem sobre aquele custo. Então, se ele aumentou 20%, na verdade, no fim, para o custo do empregado, ele vai aumentar, não 20%, 35% a 40%. Então, quem leva vantagem nisso aí não é o operário que ganhou aumento do salário mínimo. Quem leva vantagem nisso aí é o sindicalista que fez propaganda enganosa, e o político e o governo que ganha mais impostos. Tem dois tipos de empresário. Aquele que é como um jogador viciado, cegamente viciado em jogo, e quanto mais ganha, ele mais quer ganhar, mais quer jogar, mais ganha. Então, o empresário bem-sucedido, ele vê que faz uma coisa, faz outra, faz outra, faz outra. Ele vive um jogo da vida, ele vive desse jogo da vida. Ainda bem que existe viciado em jogo. Só que para ele mesmo não é bom, não. Os executivos que ele gera nas suas empresas têm tempo para curtir a vida. Ele mesmo não tem tempo. Então, se você quiser ser feliz, cresça, mas limita o teu crescimento para ser feliz. Aproveitando o ensejo, quero mandar um abraço para sua esposa, Dona Lenir, que eu tenho um grande carinho, todos os seus filhos, que eu tenho um grande respeito. Mas eu queria que o senhor deixasse agora uma mensagem do senhor para todos nós, que aprendemos muito com o senhor, esse grande empresário, com uma idade excepcional, sendo presidente, uma pessoa coerente e de uma inteligência que pode contar no dedo muitos empresários hoje na ativa. E eu queria que o senhor desse aí uma mensagem de otimismo para nós que vamos encarar o próximo ano. Eu gostaria, antes disso, sempre que os telespectadores é composto de empresário, de gente de iniciativa empresarial e gente humilde, gente simples. Quero dizer que o empresário, ele é a coisa mais importante de uma sociedade, do capitalismo. Ele é objeto de inveja porque ele é um homem de sucesso, mas ele não come dinheiro. Quando uma pessoa ganha dinheiro, o que ele faz com esse dinheiro? Não vai comer, vai ter que devolver para a sociedade. Como? Ou comprando coisas, está ativando o comércio, ou construindo alguma coisa, ou fazendo uma indústria, ou criando emprego numa outra atividade. O importante é que ele tem que devolver isso. Ninguém come dinheiro. Quanto mais gente enriquecendo tem na sociedade, melhor é, porque mais retorno vai ter na sociedade. E quando acontece esse retorno, essa geração de emprego, essa oportunidade dos outros ganhar dinheiro. É nesse retorno. Por isso que quando uma pessoa humilde vê alguém que está fazendo sucesso, não inveja não. Procura imitá-la, porque a sociedade é dessas pessoas que precisa, para que faz bem. E para os espectadores, os empresários em geral, pé no chão, procura não se endividar, não vamos seguir as diretrizes dos nossos governantes de que abrindo crédito se resolve o problema. Abrindo crédito, o que se faz é endividar uma sociedade. O que a sociedade precisa é lucro e não dívidas. Então procura adiantar pé no chão, não se endividar, porque as coisas realmente não serão fáceis daqui para frente. O Brasil encontrará seu caminho, de novo a sua rota, mas com muita cautela e um pouquinho de tempo preciso.